Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao terceiro Congresso Nacional de Micologia, Microbiologia e Parasitologia Online, que está acontecendo entre os dias 4 e 7 de novembro do ano de 2025. Conto como título da minha palestra Fixação Biológica do Nitrogênio, Potencial e Desafios do uso de Azospirilo brasiliense. Muito prazer, meu nome é Aline Alves Vieira, sou graduanda do curso de Agronomia da Universidade Estadual da Paraíba, Campus 4, em Catolé do Rocha, na qual faço o curso técnico em zootecnia e o curso técnico em agropecuária pela mesma instituição. Atualmente, eu estou na linha de pesquisa de nutrição e forragicultura, na qual conduzo algumas pesquisas com bactérias promotoras de crescimento, com ênfase no Azospirilo brasiliense, que será debatido na sequência dessa apresentação. Inicialmente, eu trago um questionamento para vocês. O que são e por que estão transformando a agricultura as bactérias promotoras de crescimento? A sigla que eu trago é BPCPs, que quer dizer bactérias promotoras de crescimento. Por que as bactérias promotoras de crescimento estão transformando a agricultura? A agricultura ela é uma área que demanda de inovações, de tecnologia, de avanço, tendo como objetivo produzir mais em uma mesma área. E as bactérias promotoras de crescimento, elas estão conseguindo mudar esse cenário. Então, o que é bactérias de promotoras de crescimento e o que está ligado com inoculação de semente? Inoculação de semente é um método de introduzir essas bactérias promotoras de crescimento nas plantas, no solo. Então, inoculação é um método de trazer essas bactérias promotoras de crescimento para beneficiar as plantas. A inoculação é uma técnica que consiste em adicionar esses micro-organismos benéficos, tanto na semente, quanto via solo, quanto via foliar. Essas bactérias podem ser, por exemplo, risóbios, azospirilos, bradyrhizóbios. Então, existe uma diversidade muito grande desses micro-organismos. Pessoal, vale salientar de quando eu mencionar micro-organismos benéficos ou bactérias promotoras de crescimento, eu estou me referindo a dois termos com o mesmo sentido, tendo como objetivo melhorar o desenvolvimento das plantas e favorecer a nutrição e o crescimento radicular e a resistência a estresses bióticos e abióticos. Então, esses micro-organismos, eles conseguem estimular no desenvolvimento das plantas de forma direta e indireta. E na sequência de apresentações, eu vou explicar para vocês como essas bactérias promotoras de crescimento conseguem atuar de forma benéfica diretamente e indiretamente, beneficiando de forma simbiótica. Tanto a planta se beneficia com essas bactérias, quanto as bactérias se beneficiam com as plantas, formando assim uma relação simbiótica. Rizosfera. A rizosfera, de um modo mais grosseiro, seria a película protetora que está entrelaçada naquela região da raiz. A rizosfera é a região das raízes que é rica em oxidatos, micro-organismos, e é especificamente nessa região onde esses micro-organismos eles atuam com mais intensidade, promovendo assim uma troca de nutrientes. Então, é na rizosfera que esses micro-organismos eles se colonizam e conseguem fazer suas ações com maior desenvolvimento da raiz, com a solubilização de nutrientes. E assim, a rizosfera, pessoal, ela é uma pequena película que ela é mensurada em 0,5 milímetros, é uma película que está ali na região da raiz, muito, muito pequena, e ela tem um benefício significativo para as bactérias promotoras de crescimento. Como mencionado anteriormente, as bactérias promotoras de crescimento, elas afetam diversos benefícios para as plantas, tanto de forma direta como de forma indireta. De forma direta, podemos identificar esses benefícios na fixação biológica do nitrogênio. O N2, que está disponível na atmosfera, cerca de 78% desse N2, ele não pode ser absorvido nem por plantas, nem por animais, por conta da tripla ligação covalente.
Mas as bactérias promotoras de crescimento, elas têm o potencial de quebrar essa tripla ligação covalente e disponibilizar esse elemento para as plantas. Então, isso é uma atuação das bactérias promotoras de crescimento de forma indireta. Solubilização de fósforo. O fósforo, ele é um elemento de extrema importância para as plantas e muitas vezes está ali no solo, tem fósforo ali no solo, mas não está disponível para as plantas. E as bactérias, elas atuam de forma direta, solubilizando esse fósforo e disponibilizando para as plantas. E produção de fito-hormônios. A produção de fito-hormônios é de extrema importância para o desenvolvimento dos vegetais. Assim como nós, seres humanos, somos movidos por hormônios no nosso crescimento, na nossa vida, as plantas, elas também precisam de hormônios para crescer, florir e se reproduzir. Então, nessa produção de fito-hormônios, as bactérias auxiliam na produção de auxinas, citocianinas e assim por diante. Vamos ver na sequência da apresentação. As bactérias promotoras de crescimento, elas também estão presentes na sintetização de antibióticos e metabólicos antifúngicos, que contribuem para controlar os patógenos nas plantas. Como acontece esse processo de produção de biopesticidas pelas bactérias promotoras de crescimento? Existem estudos que esses micro-organismos têm o potencial de deixar a parede celular mais túrgida, maior resistência à parede celular dos vegetais, fazendo com que, quando pragas e insetos forem introduzir seu aparelho bucal sugador, a parede celular vai estar mais rígida, fazendo com que essa planta fique mais resistente a ataque de pragas. Além disso, esses micro-organismos também sintetizam bioestimuladores, que são a produção de fito-hormônios, produção de auxinas do crescimento, giberelinas, citocininas. São compostos reguladores, esses fito-hormônios, que estão aí promovendo o crescimento e produção vegetal. E biofertilizantes, na solubilização de nutrientes, como, por exemplo, disponibilizando o N2, solubilizando o fósforo. Assim, essas bactérias atuam de forma direta. A forma indireta é na forma de antibiose. O que seria antibiose? A antibiose, ela seria a prevenção contra patógenos. Como nós, seres humanos, que tomamos o antibiótico, a gente está nos prevenindo contra doenças. E a antibiose nas plantas nada mais é do que a proteção contra pragas e patógenos. O parasitismo também é uma forma de proteção que esses micro-organismos agem de forma indireta nas plantas. E a indução à resistência? A indução à resistência à seca, por exemplo, quando essas bactérias promotoras de crescimento formam um biofilme nas raízes, como se fosse uma película protetora nas raízes, está induzindo a resistência a estresses abióticos, como, por exemplo, da seca. Então, essa indução de resistência está interligada com o biofilme dessa camada protetora formada na raiz. Sabemos o que são bactérias promotoras de crescimento, o que é um método de inoculação, que é introduzir essas bactérias promotoras de crescimento para as plantas. Isso é importante. Mas saber também como foi descoberta essas bactérias promotoras de crescimento é de extrema importância. E isso aconteceu ao longo de milhares de anos atrás, há vários anos atrás. Essas bactérias promotoras de crescimento, elas já existiam, só que elas não eram estudadas e registradas ainda na ciência. E eu trouxe aqui para abordar para vocês, pessoal, 3 métodos importantes para essas bactérias promotoras de crescimento, para elas serem descobertas. O primeiro método, lá pelo século XVI, por Robert Koch. Robert Koch, ele descobriu, por meio de um instrumento rudimentar, um microscópio criado por ele mesmo, as primeiras células, que por esse homem foi denominada de célula. Pequenas estruturas que foram identificadas por meio de cortiças. Então,
Robert Cook, ele ainda não descobriu as bactérias promotoras de crescimento, mas essa descoberta realizada por ele lá pelo século XVI foi de extrema importância para a ciência, para a microbiologia como um todo, para a medicina, para a agronomia. E daí, então, outro cientista que teve um marco muito importante na ciência, lá por volta de 1676, foi Antônio Lavoisier. Antônio Lavoisier, também conhecido como pai da microbiologia, observou a existência de bactérias, fungos, e por meio dessa observação, não existia a tecnologia na qual temos em mão hoje. Ele registrou esses seres por meio de desenhos, e assim o denominou de seres animáculos, mas ele ainda não descobriu as bactérias promotoras de crescimento. Mas por volta de 1960, uma cientista, pesquisadora da Embrapa e mulher, chamada doutora Joana Dobenheim, por cerca dos anos de 60, ela descobriu as bactérias promotoras de crescimento e o seu potencial na agricultura, descobrindo assim a bactéria denominada hoje de Azospirillum brasiliense em solos brasileiros e o seu potencial para fixação de nitrogênio na cultura da soja. Existindo hoje trabalhos que comprovem que a fixação biológica de nitrogênio na cultura da soja, ela consegue reduzir cerca de 100% da adubação nitrogenada, reduzindo assim os custos com adubações minerais. Mas então, o foco da nossa apresentação é quais são os efeitos observados na promoção de crescimento das plantas pelas bactérias promotoras de crescimento. Quais são os brasilienses dentro dessa cadeia de bactérias promotoras de crescimento para a promoção dos crescimentos das plantas? Então, dentre os diversos benefícios estão crescimento das raízes, crescimento do come ou caule, dependentemente da cultura trabalhada, aumento do número de folhas e área foliar, crescimento de tubérculos, dependentemente da cultura, e aumento de produção de grãos e frutos. A gente, olhando para essa significância e para esses benefícios que essas bactérias promotoras de crescimento fazem, a gente pode olhar esses pontos de baixo para cima e perceber que, consequentemente, com o aumento do crescimento das raízes, a planta vai se desenvolver melhor, vai buscar mais água, vai buscar mais nutrientes, consequentemente, ela vai ter um aumento do como ou do caule. Com o aumento desse como ou caule, vai aumentar o número foliar e, consequentemente, ela tendo mais disponibilidade de nutrientes e mais condições favoráveis, adjunto com a ação dessas bactérias, vai se expressar em produtividade de grãos ou frutos, dependentemente da cultura implantada ou trabalhada. Pessoal, existem vários grupos de bactérias promotoras de crescimento. O nosso foco aqui hoje é o Azospirillum brasiliense, mas entre esses grupos estão os bacilos, pseudomonas, azospirilos, rhizóbios ou bradyrhizóbios. Eu vou apresentar um pouco de cada um deles. O bacillus. O bacilo, as bactérias do gênero bacillus, elas são indivíduos gram-positivos em formas de bastonete ou bacilo largamente espalhados pela rizosfera. E eu apresento para vocês aqui, dentro desse gênero bacilo, a bactéria Bacillus arebatae. Essa bactéria ela foi descoberta recentemente com algumas pesquisas realizadas pela Embrapa, adjunto com a NOAA. Essa bactéria ela foi descoberta na região Nordeste, em uma região que apresenta vários períodos prolongados de seca e foi identificado na cepa do mandacaru. Então, eu costumo dizer que pesquisa é observar. E quando a gente chega na região Nordeste, nessa região semiárida, em períodos de seca, a única planta que prevalece verde é o mandacaru. Então, o mandacaru ele tem mecanismos de resistência à seca. E foi nessa planta, com esse potencial, com esses mecanismos de resistência à seca que foram adaptados com vários anos em decorrências de vários períodos de seca prolongado, que essas bactérias promotoras de crescimento
localizadas na rizosfera do Mandacaru, conseguiram formular esse produto denominado como auras. Então, esse produto ele está sendo utilizado em culturas do milho, em culturas como a soja, em algumas gramíneas, em algumas culturas. Em outras culturas está sendo taxada também, realizadas pesquisas em frutíferas, mas o foco desse produto é em culturas forrageiras. Tendo como esse produto, eu vou apresentar para vocês aqui também algumas pesquisas que eu realizei utilizando e resultados que eu utilizei o Bacillus arebatae. Tendo também bactérias do gênero Azospirillum. As bactérias do gênero Azospirillum são gram-negativas em formas de bastonete e em movimento ativo, existindo várias espécies do gênero Azospirillum. Azospirillus lipophero, Azospirillum brasiliense, Azospirillum amazonense, Azospirillum aricnense, e existem várias espécies, mas as mais pesquisadas são as Azospirillus lipoferos e a Azospirillum brasiliense, que é o foco da nossa pesquisa. E essas bactérias, elas são encontradas geralmente em regiões tropicais associadas com gramíneas e com forrageiras. Existem vários produtos com a bactéria Azospirillum brasiliense. Entre os produtos que estão registrados no mercado pelo Ministério da Agricultura, o MAPA, estão esses produtos aqui, que estão ilustrados. Pessoal, o gênero Azospirillum são bactérias de vida livre, apresenta comportamento endófico facultativo, que eu vou apresentar para vocês em seguida como esse comportamento endófico facultativo faz diferença na atuação dessas bactérias na planta. A Azospirillum brasiliense, ela tem o potencial da fixação do nitrogênio atmosférico e, consequentemente, vários benefícios agrícolas. Aqui eu trago um mapa para a gente entender melhor a função de como o Azospirillum brasiliense ele fixa o nitrogênio atmosférico e responde em produtividade na agricultura. Então, como acontece essa fixação biológica do nitrogênio? Essa fixação biológica do nitrogênio, a gente pode observar aqui por meio do ciclo do nitrogênio. O N2, ele está lá na atmosfera. Essa forma de N2, cerca de 78% desse nitrogênio ele está nessa forma lá na atmosfera, na qual nem plantas, nem os animais, eles conseguem absorver. Essa tripla ligação covalente, ela pode ser quebrada por meio de raios nos processos das chuvas. Parte desse nitrogênio pode ser disponibilizado dessa maneira, mas parte desse nitrogênio ele pode ser disponibilizado quando as bactérias elas conseguem quebrar essa tripla ligação covalente e disponibilizar esse nitrogênio, transformando a molécula de N2 para NH3. As bactérias fixadoras de nitrogênio, elas transformam esse NH3 depois para NO2, por meio das bactérias nitrificantes. Depois, esse NO2 é transformado em NO3, que, consequentemente, vai haver a ação das bactérias desnitrificantes e retornar esse nitrogênio para a atmosfera. Então, existe esse rompimento dessa tripla ligação covalente do N2, rompendo essas moléculas e transformando em NH3 uma forma disponível para as plantas. Isso, pessoal, vai conferir vários benefícios para a agricultura, especialmente nas gramíneas, culturas que requer uma maior quantidade de nitrogênio para o seu desenvolvimento, vai conferir melhor desenvolvimento das raízes, aumento na absorção de nutrientes e o suporte de produtividade quando a gente fala em cultura forrageira. Existe também limitação na fixação. Uma associação com leguminosas e gramíneas é muito importante. Por quê? Porque as gramíneas, elas não conseguem fixar o N2 atmosférico. Já as leguminosas, elas conseguem fixar esse N2 atmosférico. Então, essa associação é de extrema importância.
As leguminosas, como, por exemplo, como a cultura da soja, como o amendoim forrageiro, elas têm esse potencial já de fixar esse N2 atmosférico. Mas as gramíneas, como os capins como todos, elas não conseguem fixar esse N2 atmosférico. Com a introdução do Azospirilo brasiliense nas gramíneas, elas conseguem fixar uma parte desse N2 atmosférico. Parte desse N2 atmosférico é suprido quando introduzido o Azospirilo brasiliense em culturas como as gramíneas, só que ainda necessita de uma adubação complementar. Além disso, o Azospirilo brasiliense ele atua na produção de fito-hormônios, estimulando o crescimento radicular, a produção do ácido idolacético, giberelinas, citocininas. Então, essa é a atuação das bactérias promotoras de crescimento do gênero Azospirilo de forma direta na produção de fito-hormônios. Então, pessoal, além dessa relação simbiótica, existem outras relações dentro do gênero Azospirilo. E essas relações sejam relações diazotróficas simbióticas, relações diazotróficas associativas ou relações diazotróficas endóficas. Essas relações são todas por meio da bactéria Azospirilo brasiliense, são diferentes relações que ela faz entre planta e bactéria, e que vai interferir diretamente na porcentagem de nitrogênio que vai acontecer na fixação biológica do nitrogênio. Então, na relação diazotrófica simbiótica, que é na relação dos rizóbios, os rizóbios, essa relação normalmente é em plantas leguminosas, essa relação simbiótica que acontece, a planta beneficiando a bactéria e a bactéria beneficiando a planta, como, por exemplo, na cultura da soja, essa relação simbiótica ela consegue beneficiar em cerca de 100% da adubação nitrogenada, ou seja, suprir até 100% de N na planta. Essa é uma relação simbiótica dentro do gênero Azospirilo. E dentro desse mesmo gênero, existe a relação diazotrófica associativa. Essa relação é uma relação mais restrita. Ela consegue suprir apenas 25% da adubação nitrogenada na planta. Isso acontece principalmente no gênero Azospirilo e no gênero Azobacter. Já nas relações diazotróficas endofíticas, essa relação acontece com a bactéria dentro da planta, ela consegue suprir cerca de 50% da adubação nitrogenada. Então, pessoal, aqui eu trago alguns resultados da ação do Azospirilo brasiliense no crescimento radicular na cultura do milho. A gente pode observar aqui na figura 1. A figura 1, a gente pode observar na letra A inoculação do Azospirilo nas sementes. Então, foi diferentes métodos de inoculação. Na figura B, a inoculação de Azospirilo via pulverização aérea. E a figura C seria o controle, que seria sem inoculação. Então, lá na apresentação de início, quando eu perguntei o que é inoculação, existem vários métodos de inoculação, seja na semente, seja por meio da pulverização e seja o controle. Aqui é uma figura e a gente pode observar que tanto na figura A quanto na figura B, na representatividade, a gente vê resultado significativo em comparação com o C, que é sem inoculação. Além disso, a gente pode voltar o nosso olhar para a figura a seguir e a gente pode ver as raízes sem inoculação e as raízes com a associação da co-inoculação, que está sendo utilizado bastante em pesquisas. A co-inoculação. O que é uma co-inoculação? A interação entre uma bactéria e outra e o seu efeito positivo, a sua relação simbiótica entre essas duas bactérias, sendo ela o bradyrhizóbio e o azospirilo. E algumas pesquisas apontam que a interação entre o bradyrhizóbio e o azospirilo consegue suprir
a adubação nitrogenada por parte do bradyrhizóbio na cultura da soja e ainda promover benefícios de forma indireta e direta com o azospirilo, como, por exemplo, o que eu falei anteriormente, na produção de fito-hormônios, na resistência contra pragas e doenças, chega com um bioestimulante, com um crescimento de raiz, maior número de folha, maior resistência a ataques bióticos e abióticos. Então, são benefícios que essa associação uma com a outra, juntas, conseguem promover para a produtividade e crescimento vegetal. Pessoal, quais são os desafios e cuidados que se deve ter nesse método de inoculação? O mais importante deles seria manter a viabilidade das bactérias em suas formulações comerciais. O que é que se observa muito? O produtor, ele tem um olhar, muitas vezes, na aplicação de alguns produtos, isso eu tenho a autonomia de dizer, porque eu sou criada nesse meio rural, que quanto maior a dose, melhor será a eficiência. E não é assim que funciona. Esses produtos, para eles serem disponibilizados, formulados e estarem no mercado para serem utilizados, eles foram estudados, pesquisados, analisados. E a quantidade da população de bactérias que se deve aplicar numa dose e a formulação dessa dose de acordo com a quantidade em quilos de semente ou em área a ser aplicada, deve ser conforme a quantidade ideal que está na formulação comercial do produto. Por quê? Se aumentar aquela dose recomendada ou ultrapassar aquela dose, muitas vezes pode acarretar problema. Porque a superpopulação de bactérias vai demandar também de uma super quantidade de nutrientes, de recursos, para elas sobreviverem ali no solo. E muitas vezes pode acarretar que elas não vão serem, com a superpopulação, com o aumento da dose, e como, por exemplo, uma superpopulação de bactérias ali, elas vão extrair o recurso que está no solo, extrair o recurso que estava na planta, em vez de disponibilizar. Então, a importância de seguir as formulações comerciais do produto está dentro dessa questão. Sem contar que se essa bactéria ela estiver em contato direto com a planta, a superpopulação pode também capturar os carboidratos, as reservas e os nutrientes que estão ali no solo, que estava na planta, e acabar prejudicando em produtividade em vez de auxiliar. A importância do armazenamento adequado do produto. Por quê? Essas bactérias são seres vivos que elas precisam de uma temperatura ideal para se manterem em estabilidade viva até chegar ao solo por meio do método de inoculação. Evitar o contato com defensivos químicos na hora da inoculação. Muitas vezes, os produtores eles aplicam fungicidas nas sementes antes do plantio. E essa aplicação de fungicidas ou defensivos químicos em contato direto com o inoculante acaba, consequentemente, inibindo a ação dessas bactérias. Então, na hora de inocular, deve-se ter um cuidado com a aplicação desses produtos juntos. E o último produto que deve ser aplicado é o inoculante. O inoculante ele deve ser o último produto a ser colocado na semente antes do plantio. Por quê? Muitas vezes a utilização de fungicida ele acaba inibindo ou matando essas bactérias muito antes delas chegarem no solo para fazer sua ação. A aplicação da dose correta, como eu falei inicialmente, que era um dos critérios a serem levados em consideração com muito cuidado, e garantir uma boa distribuição das sementes, a inoculação ou no solo. Tanto nas sementes, quanto no solo, quanto via foliar, essa distribuição ela deve ser bem uniforme para garantir a eficiência dessas bactérias promotoras de crescimento, pois tanto na semente, sol ou via foliar é um método de inoculação diferente. E os desafios?
Existem desafios antes das bactérias promotoras de crescimento chegarem no solo e depois delas chegarem no solo. Por quê? Condições inapropriadas como solos compactados, solos com baixa disponibilidade de oxigênio, solos com baixa disponibilidade de matéria orgânica, porque as bactérias precisam de um ambiente favorável, com boa disponibilidade de matéria orgânica, solos encharcados. Então, solos secos também não são ideais para as bactérias promotoras de crescimento. Então, ter esse cuidado com esses critérios na eficiência, tanto de boas condições de matéria orgânica, oxigênio, solos descompactado, boa umidade no solo, são condições ideais favoráveis para essas bactérias elas fazerem o seu papel biológico no solo. Outros desafios também são que esses micro-organismos, eles são muito sensíveis ao calor e à umidade. Essas bactérias, o solo ele deve estar no pH ideal. Esse pH deve estar na faixa entre 5 a 6, um pH ideal para esses nutrientes essenciais estarem disponíveis ali para as bactérias. As condições ambientais muito quentes, com pouca umidade, podem reduzir a eficiência das bactérias. E existe também a necessidade da compatibilidade com a espécie cultivada, a espécie de bactéria com a espécie da cultura que você está implantando ali. Existe também essa questão que ela deve ser levada em consideração, a competição das bactérias com os micro-organismos nativos ali no solo. Todo solo, ele existe vida, que são os micro-organismos, as bactérias, os fungos, que já existem ali no solo. Então, existe também essa questão da competição entre os micro-organismos nativos ali no solo, seja no solo da Amazônia, seja no solo da Caatinga, que é o meu bioma que eu estou falando aqui. Então, já existem ali os micro-organismos adaptados, os micro-organismos nativos daquele solo. E é necessário a compatibilidade com esses novos micro-organismos que serão introduzidos. E a necessidade da inoculação anualmente. Em alguns trabalhos de pesquisa, apontam que no primeiro ano de inoculação não tem resultado significativo, mas com o decorrer de posteriores anos, aquela mesma área sendo inoculada, o aumento de produtividade se torna mais eficaz o efeito daquelas bactérias com mais produtividade. Então, as bactérias promotoras de crescimento são fundamentais para a sustentabilidade agrícola, melhorando assim a nutrição, produtividade e reduzindo os impactos ambientais, conseguindo assim produzir mais, com mais produtividade, a planta ela conseguindo expressar o seu potencial produtivo e sem uma mesma área de produção, sem necessidade de expandir a área para produzir mais. Mas com isso, pessoal, sabemos que o mundo ele demanda por um grande desafio do século, que é produzir mais com menos recursos e gerando assim menos impactos ambientais. Mas frente a essa realidade, temos muitos desafios. Estamos em um país em que o Brasil, esse país, ele depende de importações de fertilizantes. Ou seja, cerca de 40 milhões de toneladas, sendo cerca de 1/3 para cada grupo de NPK, são consumidos no Brasil anualmente. Então, o Brasil ele tem uma dependência muito grande de fertilizantes, fertilizantes como, por exemplo, os de base, como o NPK, para a produção de soja, cana-de-açúcar, milho, e até mesmo a agricultura familiar, ela depende desses fertilizantes importados. A gente tem aqui alguns gráficos de pizza representando os fertilizantes basais, como, por exemplo, o NPK. Cerca de 95% da parcela dos fertilizantes nitrogenados, eles são importados por países como Rússia, China e Oriente Médio.
cerca de 75% dos fosfatados são importados pela China, Marrocos e Rússia. E os potássicos, cerca de 95%, ou seja, quase 100% dos nossos elementos minerais que são utilizados em larga escala para a produtividade, dependentes desses elementos nitrogenados, fosfatados e potássicos, dependentes de outros países, como, por exemplo, esse último potássico do Canadá, Rússia e Belarus. A nossa dependência de importação é cerca de 95% de elementos essenciais para o plantio, desde a adubação de fundação para o desenvolvimento e produtividade das culturas. E existe uma meta do Plano Nacional de Fertilizantes, que é reduzir esses fertilizantes nitrogenados para cerca de 50% ou 60%. E dos métodos de reduzir esses fertilizantes advindos de outros países é por meio desses micro-organismos. Existem alguns trabalhos que foram realizados pelo meu grupo de pesquisa, o nosso grupo de pesquisa da Universidade Estadual da Paraíba, Campus 4, em Catolé do Rocha, com essas bactérias promotoras de crescimento. Dentre elas, eu trago aqui um trabalho com o Bacillus arebatae, na cultura da palma forrageira. A cultura da palma forrageira é conhecida por uma cultura de resistência a estresses abióticos, a seca prolongada, sendo uma alternativa para a nutrição animal aqui no semiárido, mas mesmo diante de períodos secos e períodos de estiagem, essa cultura, mesmo assim, ela vê um período desafiador à seca para resistir diante de tantos efeitos desafiadores em sua produção. E por meio desses desafios, utilizemos essa bactéria, o Azospirillum brasiliense, na cultura da palma forrageira. Não existia nenhum trabalho ainda para a gente se basar, então a gente decidiu utilizar diferentes métodos em resposta a diferentes regimes hídricos na palma forrageira, para ver qual método era mais eficiente em diferentes cultivares de palma forrageira, utilizando o Bacillus arebatae. Podemos ver aqui alguns dados da cultivar miúda. A gente pode observar no primeiro gráfico o comprimento de raiz. No comprimento de raiz, a gente usou diferentes métodos de inoculação. A gente pode ver o método 1, que é que não teve pulverização, não teve inoculante, seria o controle, esse primeiro método. Esse segundo, da segunda coluna, foi inoculação por 30 minutos no propágulo. Esse terceira coluna foi pulverização no solo. O quarto, pulverização no propágulo. O quinto, pulverização por 30 minutos, imersão por 30 minutos e pulverização no solo. E o último, a gente pode observar que é pulverização no solo e pulverização no propágulo. Em comprimento de raiz, não houve efeito significativo de nenhum dos métodos de inoculação. No entanto, em biomassa seca de raiz, a gente pode observar que o método mais significativo foi a imersão do propágulo da palma por 30 minutos e a pulverização no solo. Foi o método mais eficiente, utilizando o Bacillus arebatae com a palma forrageira. Mas você pode me questionar que esse método de imersão do cladóide da palma por 30 minutos, adjunto com a pulverização no solo, não é um método viável para o produtor rural. Mas temos como um segundo método que se destacou depois do A, o método B, que seria esse que está representado pela letra B, que foi a pulverização no solo, que também teve efeito significativo para a biomassa seca da raiz
na palma miúda. Aqui a gente pode observar uma imagem que essa primeira palma, esse primeiro propágulo, era o controle, seguido dos métodos que eu acabei de ilustrar no gráfico. A gente pode observar que não teve efeito diferente no comprimento de raiz, mas teve efeito significativo na produção de biomassa de raiz. Podemos observar também os diferentes efeitos da inoculação do Bacillus aryabhattai na palma forrageira na cultivar orelha de elefante. Na orelha de elefante, não teve diferença dos métodos de inoculação no comprimento de raiz. No entanto, diferentemente da cultivar miúda, os dados da orelha de elefante teve como destaque na biomassa seca de raiz do segundo gráfico, a imersão do cladódio por 30 minutos, mais a pulverização no solo, e o segundo método mais eficiente foi a imersão do cladódio por 30 minutos. E a gente pode observar esse propágulo circulado, o que teve mais efeito significativo, que foi a imersão do propágulo por 30 minutos, mais a pulverização no solo. Existem outros trabalhos que eu trago aqui para vocês também, que está sendo realizado, não temos ainda pré-resultados ou resultados significativos, utilizando o Aspergillus brasiliense com a cultura do milheto. A cultura do milheto é uma cultura forrageira, tem um potencial de produtividade bem significativo, conseguindo completar o seu ciclo entre 300 a 400 milímetros, um ciclo precoce, rápido, varia de 60 a 70 dias. Então, estamos trabalhando com o milheto e diferentes doses de adubação nitrogenada, consociando o milheto com a adubação nitrogenada. As doses utilizadas são 0,25 N por hectare, 50, 75 e 100% de N por hectare. Então, estamos utilizando nesse trabalho um fatorial 2/5 com e sem inoculação e 5 diferentes doses de adubação nitrogenada, isso em condições de sequeiro no semiárido. Então, vamos ver o resultado da ação do Aspergillus brasiliense em condições de sequeiro na região semiárida. Aqui está o meu trabalho, que ele está sendo conduzido ainda, a gente não tem resultados ainda sobre esse trabalho. Foi feita a coleta da precipitação, que tinha de acordo com a precipitação da região, e o trabalho está sendo conduzido em campo. Também foi realizado outro trabalho com a bactéria Bacillus aryabhattai. Como eu falei anteriormente, esse produto que foi recentemente lançado com a pesquisa entre a Embrapa e a NOAA, existem recomendações da dose desse produto para culturas como, por exemplo, da cana-de-açúcar, da soja, do milho, em culturas que são largamente produzidas no mercado brasileiro. Só que ainda existem lacunas com relação a pesquisas de doses para culturas com hortaliças e olerícolas, como, por exemplo, o tomateiro cereja. O tomateiro cereja é uma espécie de planta que ela se adapta à região semiárida e ela consegue produzir bem aqui na minha região. Daí, então, a gente pensou em reduzir a lâmina de água, proporcionando um fatorial aí 2/4, por diferentes doses, com 2 lâminas de água, para introduzir o déficit hídrico na cultura do tomateiro cereja e ver como o Bacillus aryabhattai ele conseguiria reduzir esse déficit hídrico nessa olerícola. Trouxe aqui 2 imagens para vocês do desenvolvimento radicular, tanto em comprimento quanto em biomassa. Só pela essa imagem a gente vê o resultado significativo do aumento do crescimento da raiz,
que essa bactéria ela conseguiu promover para o tomateiro cereja. Aqui podemos observar o L1, que é a capacidade de 100% da capacidade de campo, ou seja, as condições favoráveis de disponibilidade hídrica. No B0, a gente pode observar o desenvolvimento radicular. No B1, no B2, que esse B0 é a dose zero, sendo o controle. B1 seria a dose de 1% do produto. B2 seria a dose de 2% do produto. B3 seria a dose de 3% do produto. E B4 seria a maior dose do produto sobre o peso de sementes com a quantidade da dose, a porcentagem da dose utilizada e introduzida nas sementes. A gente pode observar que a dose B4, a maior dose, foi a que surtiu o maior efeito significativo nas condições de 100% da capacidade de campo. Quando voltemos o nosso olhar, pessoal, para a segunda imagem, que seria o L2 é 50% da capacidade de campo, já em condições de déficit hídrico, podemos observar o B0, que seria a dose zero, controle, o B1, que seria a dose 1, B2, dose 2, B3, dose 3 e B4 seria a maior dose. Mesmo em condições de 50% da capacidade de campo, a gente vê que o que surtiu maior efeito, tanto em comprimento de raiz quanto em biomassa, foi a maior dose, a dose B4. Então, pessoal, como inocular? Após a realização desses trabalhos, eu trouxe aqui um pequeno passo a passo de como acontece a inoculação de sementes. Enfim, como inocular? Quais os critérios a serem seguidos? Como deve ser feita a inoculação? Alguns critérios eles devem ser tomados para ser feita a inoculação, como, por exemplo, selecionar os inoculantes adequados à sua cultura. Existem bactérias que têm suas relações, seja elas simbióticas, entre outras relações existentes, que têm o seu potencial maior expresso em leguminosas, mas existem bactérias que conseguem expressar mais seu potencial em gramíneas. Então, o adequado é selecionar os inoculantes adequados para a sua cultura, seja leguminosa, seja ela gramínea. Proteger as sementes do contato do sol ou do calor. É de extrema importância fazer o plantio após os inoculados quando as temperaturas do dia estão a menos, seja ao final da tarde ou no início da manhã, para favorecer as condições ideais até que essa bactéria ela chegue ao solo. Aplicar a dose recomendada pelo fabricante é de extrema importância, colocando a população adequada sobre a população de plantas que foi implantada. Ser cuidadoso na combinação dos produtos. O inoculante ele é o último produto a ser aplicado. Deve-se ser criterioso com relação à aplicação de fungicida e à aplicação do inoculante, pois o fungicida ele pode ser antagonista à ação do inoculante e atentar-se ao prazo. Recomenda-se, após inocular, esperar um prazo de, no mínimo, 30 minutos a 2 horas para semear aquelas sementes. Após 24 horas, não tem-se mais a viabilidade das bactérias inoculadas na semente. Faz-se necessário, após passar o processo de 24 horas, esse tempo de 24 horas, reinocular novamente essas sementes. Então, pessoal, algumas dúvidas, se vocês tiverem. E eu quero agradecer por estar participando dessa palestra com vocês e compartilhando um pouco do meu conhecimento também. Quero agradecer à organização da Bio10. E eu trago essa frase da doutora Joana Dobenray, que não tem nada mais na vida de uma cientista. É uma rotina, como de qualquer um.
Só que o meu escritório é um laboratório. Eu sou uma camponesa no laboratório. Eu trago essa homenagem à doutora Joana Dobenheim, que foi quem descobriu essa bactéria, a bactéria protagonista principal dessa apresentação, o Azospirillum brasiliense.